Sobre o toque de somente crer, o irmão William assume a plataforma. E depois da leitura tem o hino Canção da Vida, irmão Wilson. Somente crer, tudo é possível, somente crer. Senhor, mais uma vez nós estamos aqui, ó Pai, neste local de misericórdia, onde podemos alcançar a graça, onde podemos alcançar o perdão, tudo, Senhor. E nós estamos aqui nesta noite, agradecidos cada um, Senhor, por esta maravilhosa oportunidade. Venha nos abençoar nesta noite, através da Tua palavra, Senhor, dando-nos a unção necessária para que o povo possa ser ajudado. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Boa noite com Jesus a todos os domésticos, os visitantes, os viajantes. Nós damos as boas-vindas a todos, né? O irmão Josian está aí. Foi, mas voltou, né? O irmão Lucas também. Foi, mas voltou, né, irmão Alain? E são dos nossos, né? Família é assim mesmo, irmão. Lá em casa, quando nós éramos criança, nós brigávamos com o outro, rolava no chão. Daqui a pouco estava tudo se cheirando de novo, né, irmã Vera? Então, irmãos, é assim, né? O amor fala mais alto. Vamos ler a palavra, vamos nos colocar em pé. Aqueles que podem, né? O irmão Alain está com a mamãe aí, é? Cadê, irmão Alain? Mamãe? Deus abençoa, bem-vinda, né? Deus ajuda. Seja bem-vindo em nosso meio, né? A casa do Senhor. O irmão José Piva é privilegiado, porque já tem 2 mensagens que começam na casa dele lá. Ontem começou uma, né, irmã Rosa? É bom, irmã, é bom. Bom demais. Se Deus dá inspiração, Ele dá em qualquer lugar, né? Ontem nós tivemos um grandioso culto lá. Choveu, mas quem foi recompensado. São João 17, 23 aí, somente. Depois tem o irmão Wilson, né? Canção da Vida. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amado a eles, como me tens amado a mim. O Senhor acrescente
as suas bênçãos em nossos corações, em nome de Jesus Cristo. Assentai-vos. E agora, em momentos aqui no Tabernáculo da Fé em Alta Floresta, o irmão Wilson Leandro vai cantar o hino Canção da Vida, para nós degustarmos um pouquinho. Pai querido, obrigado pelos planos, grandes sonhos, especiais para mim. Tu me guias nos caminhos desta vida, e ao teu lado nada faltará. Eu te amo mais que tudo, quando forte, quando fraco, ao meu lado estás. Agradeço, Pai querido, por ligar a nossa vida num só coração. Pai querido, obrigado pelos planos, grandes sonhos, especiais para mim. Tu me guias nos caminhos desta vida, ao teu lado nada faltará. Eu te amo mais que tudo, quando fraco tua força nunca falhará. Tua graça, Pai, imploro, transformar a minha vida em uma canção. Eu te amo mais que tudo, quando forte, quando fraco, ao meu lado estás. Agradeço, Pai querido, por ligar a nossa vida num só coração. Amém, graças a Deus. Nós somos perfeitos por representação. Se é um título que você anota, é este. Mas primeiro eu vou te deixar um pouquinho triste, assim, para depois você se alegrar. Porque
A Bíblia nos mostra que nós fomos condenados por representação também. E a lei, ela não podia trazer a perfeição ao pecador. Porque a lei era uma sombra. Então, todos os anos, o pecador, o crente, ele precisava vir ao sacerdócio, e o sacerdócio sacrificava um cordeiro. E ele colocava suas mãos sobre aquele cordeiro quando ele estava morrendo. Então ele tinha que ter aquele sentimento de culpa, ele sentia a vida saindo daquele animal. E ele tinha que olhar para aquele cordeiro e saber que aquele cordeiro estava morrendo por causa de seus pecados. Mas era um sacrifício que não trazia a perfeição. Era um tipo. Por isso que João Batista batizou com o batismo do arrependimento. Porque até ali ainda não havia perdão dos pecados. Por isso que Paulo encontrou aqueles discípulos de João, sendo batizado, os rebatizou novamente, por causa do Cordeiro perfeito que tinha morrido no Calvário. Na mensagem Religião Híbrida, parágrafo 130, o profeta diz a seguinte coisa: você talvez diz, eu não sou responsável por o que Eva fez. Às vezes nós jogamos a culpa nos outros, né? Não, mas quem pecou foi Adão e Eva e eu. Ou seja, vou pagar o pato pelos erros dos outros. Tem muita gente que fala isso, né? Você está em um coletivo, em uma empresa, em um colégio, e uma pessoa erra, você diz, não, foi ele que errou. Eu não tenho nada a ver com isso. Mas nesse caso, nós fomos condenados por representação. Adão foi o nosso representante no pecado. E todos nós que nascemos condenados por representação. Todos, sem exceção de nenhum homem, nascido através de um ato, exceto Jesus Cristo, que não foi. Os adultos compreendem. No parágrafo 143, então somos todos condenados pelos seres humanos sobre uma representação. Adão nos representou diante de Deus como pecadores, incrédulos, em sua palavra. Somos implicados nessa base, incrédulos de sua palavra. Ela causou tudo isto. Muitas vezes ouço as pessoas dizerem, então, irmão Brana, porque Adão e Eva fez o mal, hibridou a palavra de Deus, e fizeram com que ficássemos nós nesta condição. Deus seria injusto se ele me condenasse. O homem argumentando, né? A pessoa talvez argumentaria, eu não tive nada a ver com isso, você nunca comeu o fruto, você nunca desobedeceu lá como Eva desobedeceu.
mas Deus sendo o justo juiz, aí você vai ver a sabedoria de Deus. Ele sendo o juiz, o único que julga reto. Se ele pôde condenar a humanidade por um ato errado que um homem e uma mulher fizeram, então ele também teria que salvar a humanidade por um ato de um homem. Aleluia! E aí que entramos nós, irmãos. Nós. O que nós estamos ouvindo por aí é que o caminho é difícil, que ninguém pode caminhar, que ninguém pode ser salvo, que ninguém pode ser fiel, que ninguém pode ser perfeito. Mas quem está dizendo isso aí para as pessoas é o diabo, porque ele está querendo mostrar o lado natural das coisas para nós. E pela carne, ninguém verá a Deus pela carne. Nossa carne é filha da ira por natureza. A carne é pecaminosa. Nós temos que olhar pelo espiritual. Nós temos que deixar de olhar para o exterior e olhar para o interior de nós mesmos. Aí ele quer mostrar enfermidade, quer mostrar problemas, quer mostrar dificuldades. Irmão, você tem que ver a eleição. Aquela cruz, aquele crucifixo, você deveria ter um em sua casa. Não para adorar, para reverenciar, mas para se lembrar daquele ato que ele fez por nós naquele dia. Irmãos, em Atos capítulo 15, quando os apóstolos judeus visitaram a igreja que estava nascendo entre os gentios, eles abominaram que os gentios não guardavam sábado, que os gentios não faziam a circuncisão, e que os gentios não estavam obedecendo à lei de Moisés. Aquilo para eles foi abominável. E aí Paulo e Barnabé disseram àqueles dois apóstolos: vamos subir a Jerusalém, vamos congregar e buscar uma solução de Deus. Porque era uma dificuldade, os apóstolos judeus queriam que a igreja gentílica obedecesse à lei em circuncisão, sábado, comer, dia de lua e etc. E eles se escandalizaram quando chegaram na igreja gentílica. Você lê o capítulo 15 de Atos, que você vai ver isso daí. E Pedro tomando a palavra, eu vou citar para vocês. No versículo 10. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais e nem nós podemos suportar? Isto é a lei, irmãos. Então, muitas vezes, os pregadores, os religiosos, eles estão querendo trazer fardo para você carregar. Fardos de credos, de dogmas, doutrinas de homens, mandamentos de homens. Mas o fardo de Jesus Cristo, ele é leve, aleluia.
E você está aqui nesta noite justamente para deixar o seu fardo, deixar o fardo do pecado que ele vai carregar para você daqui para frente. Então, Pedro disse: gente, isso nem nossos pais deram conta de cumprir a lei, nem nós damos conta de cumprir a lei, que eles nasceram na lei, pastor. Quanto mais esse povo que está crendo no Evangelho agora. O versículo 11. Mas cremos que seremos salvos, pelo quê? Aleluias! Pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, aleluias! Amém. É por isso que sois salvos. Não é pelas obras, não é pelo que você pode fazer, mas é pelo que Ele fez por você. Duas coisas nós falamos ontem na casa do irmão José Piva, que Deus, Jesus fez por nós, e o crente deve ter essa convicção, irmãos. Ele levou sobre si os nossos pecados, nossas enfermidades, nossas transgressões. Mas Deus só aceita uma vida perfeita perante Ele. Agora, irmão William, que é isso? Sim. Imperfeição não pode entrar na presença de Deus. É isso aí que as pessoas não compreendem. Mas Ele viveu a vida perfeita por nós. Aleluias! Ele não teve pecados. E quando Deus olha para você, Ele olha através de Jesus Cristo. Aleluias! E quando Ele nos olha através do sangue de Jesus Cristo, Ele te vê dessa cor aqui, ó, limpinho. Oh, glória a Deus. Irmãos, isso é maravilhoso. Veja aqui a perfeição, parágrafo 30. Se houver alguma coisa que eu possa fazer, preste atenção nisso aqui. Se houver alguma coisa que eu possa fazer, você, para me tornar perfeito na presença de Deus, então Cristo não tinha de morrer por mim. Vocês estão compreendendo? Se você tivesse que fazer alguma coisa para ser perfeito diante de Deus, o Calvário não precisaria ter acontecido. Nós íamos estar tendo Calvário de pessoas individuais. Você tinha que subir o Calvário e morrer na cruz por você. A perfeição, você não pode fazer nada. A única coisa que você pode fazer é entrar em Cristo. Porque, irmãos, nós não somos perfeitos, mas você tem que ter esta convicção: nós estamos no que é perfeito. E quando estamos no que é perfeito, se alguém está em Cristo, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Não há lei, não há condenação. A única coisa que nós temos que fazer é entrar em Jesus Cristo. E como fazemos para entrar em Jesus Cristo? Por um Espírito somos todos batizados em um só corpo. Se houver alguma coisa que você possa fazer, que fosse de algum mérito na presença de Deus,
então Cristo morreu em vão. É o parágrafo 30 da mensagem A Perfeição, dessa vermelha que nós temos aqui, né? Eu vou ler novamente aqui para você. Se houver uma coisa que você possa fazer, que fosse de algum mérito na presença de Deus, então Cristo morreu em vão. Não há nada que você possa fazer, não há nada que eu possa fazer. Ele já fez lá no passado. Aleluia! Ele já foi perfeito por mim e por você. Não há condenação, não há mais julgo, não há mais calvário para irmos, irmão. Quando João olhou em Apocalipse capítulo 5, o ancião lá diz: ninguém é digno, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Acabou, ninguém era digno. Por isso que João estava chorando muito. Nem guardar a lei, nem suas ideias legalistas, nem um pouco da sua própria santidade, nada que você pudesse parar de fazer, e nem fazer. 31. E a Bíblia declara que todos nós nascemos em pecado, fomos formados em iniquidade, viemos ao mundo falando mentira. Deus não poderia tomar um homem para morrer por outro homem. Está a coisa. Por que João estava chorando? Porque ele olhou, não existia nenhum ser debaixo da terra, representando os demônios. Não existia nenhum ser na terra, representando toda a humanidade. E não existia nenhum ser no céu, representando os anjos. João se desesperou, então estamos perdidos. Mas veja o amor de Deus por mim, por você, pela sua igreja. O próprio Deus descer do seu trono, irmãos. E ele morreu com 33 anos. Um homem entra na maturidade. O homem está na maturidade total com 33 anos. Então, ele usou a mesma lei natural que nós temos. Ele foi criança, nasceu de um parto, foi criança, viveu a juventude, levou sobre si. E quando chegou lá no final, ele diz: eu venci. Aleluias, vós também vencereis. Amém. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nunca deixe mais o diabo te dizer que você não é perfeito. Porque o diabo está olhando para a sua carne. E a carne é imperfeita mesmo. Porque ela veio de um ato pervertido. Então ela é imperfeita, o lado exterior é imperfeito. Mas a sua alma veio de Deus. Aleluia. E ela um dia desses vai voltar para Deus. Oh Jesus. 43. Então a minha salvação e a sua nesta noite não depende dos méritos nem de nossas ações. Você acha que você veio aqui hoje porque você quis? Não, né, irmão David? Você acha que eu estou aqui porque eu quero estar? Minha família sabe de onde Deus me tirou para estar aqui. Eu não queria fugir, mas Ele me trouxe aqui.
E se você é o filho de Deus, Ele vai te trazer em seus pés. Não importa onde você vai, não importa o que você faça. O filho pródigo, o pai, toma, filho, pega a sua herdade. Você acha que o pai não sabia que ele ia torrar tudinho? Sabia. Você acha que o pai dele não sabia que ele ia passar por tudo aquilo? Sabia. E às vezes um pai solta um filho, diz, vai. Meu irmão, isso aqui é tão maravilhoso, ó. Ele passou, gastou o dinheiro que o pai tinha dado todinho. Quando ele ficou sem nada, que ele foi jogar comida para os porcos, ele estava com tanta fome que ele se ajoelhou ali e foi comer com aqueles porcos lavagens. Ei, irmão, mais uma coisa, o diabo não tirou dele, não pode tirar o DNA de filho, aleluia. Uma coisa ele não pode tirar de você, ele não pode tirar esta fé de você. O diabo não pode fazer você desacreditar em profeta, meu querido, porque você foi feito para crer em profeta. Aleluias! Porque quando Deus manda o seu profeta, Ele manda o povo para crer no seu profeta. Quando o diabo manda um falso ungido, ele também manda pessoas para seguir aquele falso ungido. Mas quando Elias estava triste, Jezabel matou todo mundo agora. E só sobrou eu. Eu disse, Elias, meu filho, ainda tem 7.000, aleluia. Ah, glória a Deus. E aqui em Alta Floresta, quando todo mundo pensava, agora vai acabar, não vai ter mais nada, né, irmão Demar? Irmão Zé, irmã Vera, irmã Silmara, irmão Otras, família. Deus disse, só ainda tem gente ainda, vai ter alguma coisa, aleluias. Oh, glória a Deus. Depende da graça soberana. Você depende da graça soberana. Você não depende de mim, nós não dependemos um dos outros, nós dependemos da graça soberana de Deus. Oh, Jesus, eu nunca poderia ser perfeito, tampouco vocês. Já falei, nascemos condenados, julgados. E se você permanecer aonde está, você permanece no juízo. É isso que eu quero trazer para vocês. Quem está em Cristo está no local de segurança. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Compreende? Mas se a pessoa não está em Cristo, aí há condenação. E a porta, o irmão Brana diz que Pedro abriu a porta no dia de Atos, lá em Atos capítulo 2. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados. Aí está a coisa. João Batista não podia falar assim, pastor. Lê lá em Lucas 3, ele diz, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Aí Paulo disse em Atos capítulo 19, certamente João batizou com um batismo de arrependimento, era tudo arrependimento. Hoje não, é perdão de pecados. Irmão,
se você não sabe, os seus muitos pecados foram perdoados antes de você cometer. Misericórdia. Que maravilha. (49) Aí está. Esta é a resposta para a morte de Cristo. Esta é a resposta para o Calvário. Ele absolutamente com seu próprio sangue comprou nossos pecados e aperfeiçoou. Quando? Quanto tempo, irmãos? Para sempre, seus crentes. Oh, glória a Deus! Assim sendo, em Cristo, nós nos encontramos sem culpa nenhuma. E você não tem direito de dizer que a doença é sua não, viu, irmão? A doença é do diabo, não é sua. Ele te jogou isso aí, mas não é sua. É dele. E manda ele levar para lá. Porque Jesus Cristo já levou sobre si todas as nossas enfermidades. O que basta agora é você colocar dinâmica nesta mecânica e funcionar a chave do veículo. Fé na palavra de Deus produz a cura. Irmãos, fé genuína. Assim sendo, em Cristo nós nos encontramos sem culpas, aperfeiçoados na presença do Deus Todo-Poderoso. Nós somos um povo desprivilegiado com nossas próprias doutrinas. Todos fomos ensinados que temos que chegar a certo ponto, temos que fazer certas coisas. Não, meu irmão, não é nada que você tenha feito. Não. É o que Deus fez por você. Aleluia. Nós estamos agora, fomos justificados pela fé e estamos aperfeiçoados para sempre na presença de Jesus Cristo. Aquele mancebo de qualidade lá, jovem rico, Mateus capítulo 19, Jesus diz para ele, se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, toma a tua cruz e me segue. Por que Jesus falou aquilo para ele? Porque sabia que o coração dele estava preso em suas riquezas. Estava preso em suas fazendas, em suas propriedades. Aí quando Jesus mandou ele vender as propriedades dele, aí ele não foi aperfeiçoado por isso. E depois Jesus disse para os discípulos que era mais fácil passar um camelo por uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Isso é Mateus capítulo 19. Olha, verso 25. E os seus discípulos, ouvindo isto, admiraram-se muito, dizendo, quem poderá salvar-se? Irmãos, sabia? Ninguém pode se salvar. Você não pode se salvar. Sabia? Você não pode se aperfeiçoar. Você não pode se justificar. Você não pode se santificar. Aleluia. Mas você pode ser salvo. Aleluia. Você pode ser justificado. Você pode ser santificado pela palavra.
Salvar eu não posso me salvar e nem salvar a ninguém, mas nós seremos salvos pela graça. Versículo 26, e Jesus, olhando para eles, disse-lhes, o que está escrito, quem leu aí? Aos homens isso é impossível. Viu, irmãos? Aos homens isso é impossível. Mas a Deus, tudo é possível. Ah, graça maravilhosa! Graça maravilhosa, irmão. Cristo, quando Ele morreu por nós, quer ver aqui, ó, Romanos capítulo 5. Quando Ele morreu por nós, nós ainda éramos pecadores. Versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Não é maravilhoso? Irmão, qualquer um, se eu mesmo fosse morrer por alguém, falar, você para com tudo isso aí, e vai para a igreja, para com essa bebedice aí, eu vou. Eu estou falando mas ele não. É eleição, irmãos. Um pai, quando ele ama um filho e uma mãe, o filho pode nascer drogado, bandido, aleijado, seja lá o que for, mas ele é pai. Para tirar a paternidade dele, não é mudar, rasgar o nome na certidão lá. Ali você tira o nome, mas para tirar a paternidade de um pai, você tem que arrancar o sangue dele. Oh, glória a Deus, nós temos esta graça conosco. O pai do filho pródigo, o pastor Milton lembrou, quando ele chegou em casa, eu escutei um pregador falar isso, o irmão Carlos escutou comigo. Às vezes a pessoa chega e a gente, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, primeiro, né? Diz que ele chegou fedendo lá, que ele estava mexendo com porco, com lavagem. O que foi que ele ganhou primeiro? Irmão Carlos? O que foi que ele ganhou primeiro? Alguém sabe? Um abraço paternal. Oh, glória a Deus! Primeira coisa que ele ganhou foi o amor. Foi a redenção de seu pai. Seu pai lhe abraçou, o pastor recebeu eles, e vai lá, prepara agora, mata o melhor boi aí da fazenda, não sei se é boi, se era carneiro, se era porco, mata o melhor. Novilho cevado é boi cevado, bem cevado. Eu sei que quem tem fazenda, ele tem sempre um boizinho ali que ele trata para ele comer, né, irmão Zé? Eu sei disso. Irmão Otter foi fazendeiro também, forte, né? Dono da carlinda toda. Mas é verdade. Então o pai disse, agora pega aquele novilho cevado lá e mata para ele, vamos fazer festa. E o outro filho, que... Irmão, às vezes o pastor... você tem que compreender isso. Veja o que o Espírito quer nos mostrar. Às vezes a gente fala, mas o pastor só vai na casa daquele irmão. O pastor não vem na minha casa. Olha, os diáconos só estão visitando aquele irmão. Ele não vem na minha casa, irmão. É porque está precisando. Filho que está precisando de ajuda. Às vezes você não dê graças a Deus, é como cinto de segurança. Cinto de segurança não é bom usar, não é bom precisar dele, aliás. Né, irmão David? Você precisa usar, mas talvez você nunca vai usar ele, nunca vai sofrer um acidente para realmente ver a necessidade dele. Mas você tem que ter ele. E aquele outro filho que cuidava bem do pai, que trabalhava para o pai, ele ficou com inveja, disse, mas pai, eu não gastei o dinheiro, eu ajudo tanto.
Mas aquele lá estava morto e reviveu. E quando o pecador se arrepende, a Bíblia diz que há festa no céu. Quando o filho arrependido torna a casa do pai. Perdão, parágrafo 34. Assim, isto que eu li esta noite, que Deus nos dá todas as coisas, Ele nos dá perdão, Ele. E quando você julga, aí você é condenado, sabia disso? Quando nós julgamos, nós somos julgados. Quando nós usamos a graça é usada por nós. Porque a Bíblia diz, pela mesma medida que julgardes, sereis julgados. Então, pela mesma medida que você perdoar, você será perdoado. E perdão é para aqueles que querem aceitar a palavra de Deus como perdão. Mas só que, com a simples leitura, não quer dizer que você esteja perdoado. Quer dizer que você tem de aceitar como seu perdão, que Deus te deu seu Filho para morrer em seu lugar. Então isto é o perdão de Deus. Você não vai ser perdoado, você já foi perdoado. Mas o que eu preciso fazer, irmão William, é aceitá-lo. Que você já foi perdoado, é tomar posse deste cheque. Ele já foi assinado, Senhor Jesus Cristo, nominado a fulano de tal, agora você tem que preencher o valor. Liberto da culpa, é o que desejamos salientar. Quanto a isto, um perdão de Deus é uma libertação da culpa. Irmão, manda o diabo, vai-te, Satanás. Vai-te. Ele quer dizer que você não foi perdoado. É isso que ele quer provar para você. Se ele conseguir te apanhar, ele te derruba e vai te manter no mundo. Mas ele está te mostrando o lado natural da coisa, o lado natural da igreja. Ele está te mostrando a vida do pastor, dos diáconos, dos irmãos, dos músicos. Ele está atraindo as pessoas para o lado natural. E pelo lado natural ninguém verá a Deus. Você não vai alcançar. Mas é uma libertação. Nós estamos no parágrafo 35. Mas é uma libertação da sua culpa. Calvário é isso, é libertação da sua culpa. Pelo poder do Calvário, algo libertou, não há mais culpa, aleluias. A Bíblia diz em Romanos 5, verso 1, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. Não andam segundo a carne, não veem segundo a carne, não julgam segundo a carne. Se você olhar para um irmão segundo a carne, você vai condenar. Mas é aqui, eu estou lendo aqui, ó. Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Agora, vamos mais essa aqui. Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11. Já estamos quase encerrando, irmãos.
Vamos ler primeiro o 23. Um pouquinho para frente aí. Aqui ele está falando do sacerdote, ele começa falando dos sacerdotes, certo? No versículo 4, ele diz assim: pois atam fardos pesados. E o que aí, gente, vocês estão fardos pesados, é difícil de suportar, irmãos, a lei ninguém pode suportar. E os pões aos ombros dos homens. E eles, porém, nem com o dedo querem movê-los, ou seja, eles não querem carregar aquilo, mas quer fazer você carregar. Aí você vai para Mateus 11, versículo 28, aí Jesus fala o que você vai fazer com esse fardo. Ah, glória a Deus! Aleluias! Vinde a mim todos que estáis cansados. Você está cansado? Vinde a Ele nesta noite. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Glória a Deus. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aqui está o bom pastor, irmão. Aqui está o pastor das ovelhas. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu fardo é leve. Ser cristão é leve, aleluia, não é pesado não. Pesado é fumar, é beber, passar a noite nas vielas. Mas ser um cristão é leve. Eu quero fechar com isso aqui. Isaías, nós vamos colocar um marco aqui nessa noite. Eu quero que você coloque de pé. E nós abrimos Isaías 53. Nessa mensagem perdão, você vai ver lá no parágrafo 170, por aí, aquela história do marujo, do capitão que pediu para o rapaz ler a Bíblia, Isaías 53, que ele estava enfermo. Agora, tudo isso aí, irmãos, que nós falamos, não quer dizer que você tem o direito de pecar. Não, não é por este lado. Como aquele pecador, você tem que pôr as suas mãos sobre a palavra, que é Cristo, e sentir aquela vida ali por você. Ter aquele sentimento que Ele sofreu por você. Amém? É isto aí. Mas não deixe o diabo te culpar, não. Não. Lute para ser perfeito. Lute. Enquanto você não puder mais, lute pela perfeição. Porque quando Jesus vier, Ele vai te julgar pelo seu desejo do seu coração. Sabia disso? Agora, se a gente falar, não, mas Jesus já morreu, eu vou para casa, eu não preciso mais de culto, eu não preciso mais de oração, Jesus já fez tudo, Ele vai julgar pelo desejo do seu coração também. Não pare, continue marchando. Vamos fazer o seguinte, todo mundo está com as suas Bíblias, quem tem? Quando você vai ler assim, ó, vou dar uma dica aqui. Por exemplo, você vai falar o seu nome aí. Viu? Eu vou ler aqui e depois você vai ler falando o seu nome, onde eu vou falar. Preste atenção. Mas ele foi ferido pela transgressão do Ilha.
Ele foi moído pelas iniquidades do Ilha. O castigo que trouxe a paz para o Ilha estava sobre ele. E pelas suas pisaduras o Ilha foi sarado. Agora você vai colocar o seu nome aí dentro. Aleluia! Você vai colocar o seu nome na palavra. Com fé. Você vai ler baixinho, mas ele foi ferido pelas transgressões. Você fala o seu nome, o seu. E moído pelas transgressões, pelas iniquidades do seu nome. O castigo que trouxe a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras, Silmara foi sarada, Juliana, Wilson, Sara, Paulo, Pastor Milton, todos nós. Seu nome está aí nesta noite. Aleluia. Agora não deixe o diabo tirar, irmãos. Você está na Bíblia. Senhor, e nós fomos sarados, salvos, aperfeiçoados, santificados, justificados, perdoados, curados, ajudados, por aquele ato que o Senhor fez no Calvário. E nesta noite, cada um aqui vivifica esta palavra em seus corações, porque Ele vive. Ele vive nesta noite em meio do seu povo. E se há uma enfermidade, irmãos, você diga assim, ó: Ele levou sobre si as enfermidades suas. Aleluia. É somente você aceitar o perdão. Ele já é seu. É somente você aceitar a perfeição, ela já é sua. Nós somos perfeitos por representação. Somos salvos por representação. Somos perfeitos por representação. Somos vivos por representação. Somos curados por representação. Foi no Calvário. Há momento que as palavras não resolvem, só um gesto de Jesus demonstra amor por nós. Foi no Calvário, todos juntos. Foi no Calvário que Ele, sem falar, te salvou, demonstrou ao mundo inteiro o que é o amar neste mundo. As desilusões são tantas, mas existe uma esperança. Oh, glória a Deus! É que Cristo vai voltar. Aleluia! Foi no Calvário tudo. Foi no Calvário que Ele, sem falar, te salvou, demonstrou ao mundo inteiro o que é o amor.
Calvário, sem falar, demonstrou ao mundo inteiro o que é o Calvário te deu a perfeição. Somos perfeitos em Deus, e essa perfeição veio no Calvário. Não devemos nos afastar disto, segurar isto para nós, porque é para nós isto. Irmãos, Deus vos abençoe. Que a graça, a misericórdia, o amor divino esteja em cada um, em todos os lugares aonde o povo de Deus se congrega. Que esta paz, este amor, esta graça, o Calvário que nos trouxe a perfeição, possa estar em cada um. Abençoe um ao outro, e Deus, aleluia, quem faz tudo para nós. Deus abençoe.